Longe da Via Láctea, uma minúscula partícula de matéria voa como uma bala através do vácuo do espaço. Impulsionada por forças colossais, a partícula move-se quase à velocidade da luz, passando por estrelas e pelas nuvens brilhantes de gás onde as estrelas nascem. De repente, um planeta aparece bem na frente. Imparável, a partícula de alta energia invade a atmosfera do planeta. Ele colide com um átomo de nitrogênio, destruindo tanto a partícula quanto o átomo em um flash de pura energia. Agora essa energia cria novas partículas, que caem em cascata, causando mais colisões à medida que avançam. Logo, milhares, então milhões de outras partículas se espalharam em um cone cada vez maior e então se chocaram contra a superfície do planeta. A Terra acaba de ser atingida por um raio cósmico. Durante o século passado, os astrônomos criaram uma infinidade de maneiras de obter informações do universo. As estrelas emitem luz visível, mas também emitem infravermelho, ultravioleta, raios-x e outras formas de luz que nossos olhos não podem ver. O que torna os raios cósmicos tão interessantes é que eles não são outra forma de luz. São pedaços de matéria que vêm diretamente do espaço profundo para nós. Os raios cósmicos carregam informações sobre forças e eventos poderosos que ocorrem a milhares ou até milhões de anos-luz de distância. Mas para entender o que os raios cósmicos podem nos dizer sobre o universo, precisamos saber como eles são produzidos. Na verdade, demorou um pouco para os cientistas entenderem que os raios cósmicos existem. A ideia tem suas raízes na descoberta da radioatividade pelo físico francês Henri Becquerel em 1896. A radioatividade é a radiação de partículas que vem da quebra espontânea de átomos no meio ambiente. Quando foi descoberto, os cientistas perceberam que a radioatividade poderia explicar por que eles nunca conseguiam fazer um objeto manter sua carga elétrica estática indefinidamente. Por causa da radioatividade nas rochas e no solo, sempre há partículas presentes perto da superfície da Terra. Essas partículas podem interagir com qualquer coisa que tenha uma carga elétrica, fazendo com que essa carga vaze gradualmente. Mais de um século atrás, os cientistas previram que esse efeito desapareceria se eles pudessem tirar um objeto eletricamente carregado da radioatividade natural da Terra na superfície. A única questão era como. A resposta viria em 1911, quando Victor Hess, um físico austríaco, iniciou uma série de ousados voos de balão que o levariam e seus instrumentos a uma altura de mais de 5 km, aproximadamente metade da altitude de cruzeiro de um avião comercial a jato. Enquanto subia, Hess mediu a presença de radiação de partículas carregadas como o tipo produzido por materiais radioativos. A princípio, a radiação diminuiu com a altura, exatamente como esperado. Mas então, houve uma surpresa. A partir de cerca de 1.500 metros, a situação se inverteu. Hess descobriu que havia mais radiação do que no nível do mar, e estava crescendo com a altitude. Quando Hess pousou, não havia mais dúvidas. A Terra foi banhada pela radiação vinda de cima, e um novo campo da ciência nasceu. Os cientistas finalmente começaram a chamar a misteriosa radiação espacial de raios cósmicos.
Por volta dos anos 1930, a invenção do contador Geiger deixou claro que os raios cósmicos estavam atingindo a Terra a uma taxa surpreendente, totalizando dezenas de milhares de partículas recebidas por metro quadrado a cada segundo. A maioria das partículas tinha energia relativamente baixa, mas algumas tinham energia suficiente para atravessar a rocha ou até 1 metro de chumbo. Então, em 1938, o físico francês Pierre Auger levou alguns contadores Geiger para o alto dos Alpes para medir os raios cósmicos lá. Ele descobriu que, quando dois contadores Geiger eram colocados distantes, eles às vezes registravam raios cósmicos chegando exatamente ao mesmo tempo. Auger havia descoberto chuveiros de raios cósmicos, rajadas de partículas que caíam em um spray cada vez maior após a destruição de uma única partícula muito mais energética no alto da atmosfera. Com base no tamanho desses chuveiros, alguns dos raios cósmicos vindos do espaço profundo eram claramente mais energéticos do que qualquer partícula produzida na Terra. Agora, os cientistas se viram embarcando em uma nova busca para entender de onde vinham essas partículas energéticas no universo. Há milhares de anos-luz da Terra, uma estrela massiva termina sua vida em uma explosão brilhante. Esta é uma supernova, um cataclismo estelar que é um dos fenômenos mais energéticos da natureza. À medida que a poderosa onda de choque se expande, ela cria uma coroa de gás brilhante, como esta, chamada Cassiopeia A, aqui revelada em detalhes impressionantes pelo telescópio espacial Hubble. Mas tal evento também poderia dar origem a raios cósmicos. O enigma dos raios cósmicos está sendo resolvido em etapas. O objetivo final continua sendo entender como essas partículas de alta energia de além do nosso sistema solar são criadas. Mas para chegar lá, os cientistas primeiro tiveram que descobrir que tipo de partículas eram. Na maioria das vezes, essas partículas nunca chegam até nós aqui no chão. Em vez disso, eles atingem a atmosfera e liberam uma torrente de partículas secundárias que caem como estilhaços subatômicos. Ao estudar essas partículas secundárias nas décadas de 1930 e 1940, os cientistas gradualmente se aprofundaram na verdadeira natureza dos raios cósmicos. O que eles descobriram é que a maioria dos raios cósmicos, cerca de 90% deles, devem ser prótons individuais. Os prótons são partículas carregadas positivamente que fazem parte de todos os átomos do universo. Mas a maioria deles ocorre na forma de átomos de hidrogênio. Átomos que são feitos de um único próton orbitado por um único elétron. O hidrogênio é o elemento mais abundante na natureza. As estrelas são compostas principalmente de hidrogênio, assim como as vastas nuvens de gás a partir das quais novas estrelas se formam. Portanto, o que quer que esteja produzindo raios cósmicos e os enviando em nossa direção, tem bastante matéria-prima para trabalhar. Em 1947, um experimento de balão de alta altitude revelou que a maior parte dos 10% restantes dos raios cósmicos são feitos de núcleos de átomos pesados, como o ferro.
Como os prótons, esses núcleos atômicos são despojados de seus elétrons e foram lançados como foguetes pelo espaço por uma força poderosa. Mas o que? Mesmo as labaredas solares, as explosões gigantes que irrompem da superfície do Sol, não podem explicar as energias por trás desses raios cósmicos mais pesados. Mas as explosões solares nos oferecem uma dica sobre como os raios cósmicos são criados. Porque as explosões solares são causadas pela liberação de energia magnética. Nas circunstâncias certas, um campo magnético pode ser usado para acelerar uma partícula eletricamente carregada, como um próton, a velocidades enormes. Hoje, esse princípio está em ação no Grande Colisor de Hadrons, o maior acelerador de partículas do mundo, onde imensos ímãs supercondutores são usados para enviar prótons girando em torno de um anel gigante de 27 km de circunferência. Quando os prótons colidem, a liberação de energia é enorme, gerando novas partículas que permitem aos cientistas explorar as propriedades fundamentais da matéria. Surpreendentemente, alguns dos raios cósmicos de maior energia são milhões de vezes mais energéticos do que os prótons do Grande Colisor de Hadrons. Isso significa que em algum lugar lá fora no espaço, a natureza criou seus próprios aceleradores de partículas que superariam qualquer coisa que os humanos construíssem na Terra. Mas identificá-los provou ser um grande desafio. Começando na década de 1980, um experimento chamado Fly's-Eye no remoto deserto de Utah usou detectores sensíveis para detectar o fraco brilho ultravioleta de chuveiros de raios cósmicos no alto da atmosfera. Isso permitiu que os pesquisadores vissem de que direção qualquer raio cósmico em particular vinha do céu. No entanto, isso não ajudou os cientistas a descobrir de onde vêm os raios cósmicos. A razão é que o espaço entre as estrelas é uma rede complexa de campos magnéticos que percorrem nossa galáxia. E estes campos foram dobrados e torcidos pelos movimentos turbulentos do gás interestelar ionizado. Os campos magnéticos embaralham completamente as direções dos raios cósmicos que se movem pela galáxia, de modo que, do ponto de vista da Terra, eles parecem vir de todo o céu, não deixando nenhuma pista sobre sua origem. Em seus esforços para explicar os raios cósmicos, os cientistas se depararam com um obstáculo significativo, que os obrigaria a pesquisar os céus de uma maneira nova e diferente. Esta é a nossa Via Láctea, lar de centenas de bilhões de estrelas e vastas nuvens de poeira e gás que se estendem por milhares de anos-luz. É um sistema enorme e complexo. E escondidas em algum lugar dentro de suas profundezas estão as fontes de partículas de alta energia que chamamos de raios cósmicos. Já em 1949, o físico nuclear Enrico Fermi propôs a ideia de que os raios cósmicos são produzidos quando prótons e outras partículas carregadas são aceleradas a altas velocidades por meio de saltos dentro de um campo magnético variável. Mas onde na galáxia as condições podem tornar possível esse salto? Como as partículas de raios cósmicos são intensamente energéticas, as fontes que as criam devem ser capazes de fornecer essa energia de alguma forma.
E essas fontes também podem se revelar, lançando uma forma de luz de alta energia chamada raios X. Aqui na Terra, os raios X do espaço são absorvidos pela nossa atmosfera, então os telescópios de raios X devem fazer seu trabalho orbitando bem acima da superfície da Terra. Hoje, o Observatório de Raios X Chandra é o nosso olho de raios X mais perspicaz no céu. O Chandra tem sido usado para observar algumas das regiões mais quentes e energéticas da galáxia, revelando visões como esta da nebulosa Carina, onde o gás interestelar é cozido a milhões de graus por estrelas gigantes recém-nascidas. Este é um ambiente de alta energia, mas não possui o tipo de campo magnético necessário para acelerar as partículas de raios cósmicos. Então, em vez de olhar para os lugares onde as estrelas nascem, os caçadores de raios cósmicos se concentram nos lugares onde as estrelas gigantes morrem violentamente. Este anel espetacular é o remanescente de uma supernova, uma vasta explosão estelar que espalha matéria em todas as direções, criando uma onda de choque em rápida expansão. A ponta dessa bolha pode se mover a dezenas de milhares de quilômetros por segundo, mas ainda não está nem perto da velocidade de uma partícula de raio cósmico. No entanto, os cientistas depois de Fermi perceberam que as ondas de choque da supernova podem comprimir e fortalecer os campos magnéticos no gás circundante. Em seguida, as partículas carregadas que se movem para frente e para trás na onda de choque podem captar mais e mais energia por meio de um processo chamado aceleração de Fermi. Eventualmente, as partículas estariam se movendo rápido o suficiente para se separar da onda de choque e voar para a galáxia. Finalmente havia uma teoria que poderia explicar os raios cósmicos, mas prová-la exigiria outro tipo de observatório espacial. Apropriadamente, esse observatório é o Telescópio Espacial Fermi da NASA. Nomeado em homenagem a Enrico Fermi, ele possui detectores especiais que podem captar raios gama, uma forma de luz ainda mais energética que os raios X. Lançado em 2008, o telescópio Fermi tinha sido usado para estudar os fenômenos mais extremos do universo. Um telescópio de raios gama em busca de física invisível nas estrelas. Como os buracos negros supermassivos que se encontram no centro de galáxias distantes, ou explosões misteriosas conhecidas como rajadas de raios gama. E o Fermi também voltou sua atenção para dois dos remanescentes de supernova mais interessantes da Via Láctea. Um é o W44, uma casca dramática de gás em expansão localizada a 10 anos-luz de distância, na constelação de Gêmeos. O que essas duas bolhas coloridas têm em comum é que ambas são o resultado de explosões de supernovas que se expandem em densas nuvens de gás interestelar. Em teoria, esta deveria ser a situação perfeita para gerar raios cósmicos pela aceleração de Fermi. A espaçonave Fermi é a ferramenta perfeita para testar essa ideia. Seus detectores sensíveis podem distinguir entre raios gama produzidos por diferentes tipos de processos físicos. Mas levaria mais de 4 anos coletando dados como Fermi para que os cientistas tivessem certeza. Finalmente, em 23 de fevereiro, eles estavam prontos para revelar seus resultados.
O que eles descobriram foi um sinal claro, o primeiro visto de prótons em altas energias colidindo ocasionalmente para produzir raios gama. O tipo de sinal correspondia exatamente ao esperado se os prótons estivessem sendo acelerados em seu caminho para se tornarem raios cósmicos. 100 anos após a descoberta dos raios cósmicos, o telescópio Fermi finalmente capturou um vislumbre da criação dos raios cósmicos. Os cientistas agora sabem mais sobre os raios cósmicos do que nunca, mas a busca não termina aqui. Embora sejam raros, os raios cósmicos de energia mais alta são tão poderosos que nem mesmo uma onda de choque de supernova é suficiente para acioná-los. Então agora a busca por novas fontes de raios cósmicos está indo além dos limites da Via Láctea. Aqui é Mate 7, uma galáxia gigante a cerca de 60 milhões de anos-luz da nossa. No fundo de seu núcleo existe um buraco negro tão grande que sua massa é equivalente a mais de 6 bilhões de sóis. À medida que devora o gás do ambiente circundante, o rápido giro do buraco negro faz com que parte do gás escape, formando um jato que se estende por centenas de milhares de anos-luz no espaço intergaláctico. O jato é envolto em campos magnéticos que podem ser fortes o suficiente para criar o que é conhecido como raios cósmicos de energia ultra alta. Por serem tão raras, os experimentos que caçam essas partículas são enormes, cobrindo milhares de quilômetros quadrados em um esforço para capturar apenas um punhado das partículas mais energéticas da natureza. Mas se a teoria estiver correta, pela primeira vez esses experimentos poderão provar que estamos sendo atingidos por matéria de outra galáxia. Graças à descoberta dos raios cósmicos, sabemos que temos uma conexão direta com alguns dos fenômenos mais poderosos do universo. Agora, quando um novo capítulo de exploração se abre diante de nós, estamos aprendendo o quão surpreendente pode ser esse vínculo com o cosmos.